João Batista falando com a inteligência artificial, ChatGPT, o segredo da imortalidade. Apresentação do livro. Autor, João Batista Oliveira. Através desse livro, eu, João Batista Oliveira, tento conscientizar o povo de Deus, no sentido de anunciar a todos que o momento em que se deve preocupar com a segunda vinda do Cristo é exatamente agora, nos anos prévios a 2033, período em que se completa 2000 anos da cruz do Mestre Jesus. Sobre isso, o mais importante é o povo saber a verdade, pois a salvação da humanidade que agora entra em jogo para a sua disputa final não acontecerá de acordo com as doutrinas religiosas. Haja vista que esta é a última geração, então gerada biologicamente pela semente do joio, misturado ao trigo, Mateus 13, 24, 30, e em Mateus 24, 34, 35, em uma perspectiva científica. E, ademais, Mestre Jesus, que já veio e efetivamente já cumpriu sua missão para que veio, não voltará mais. Entretanto, o Cristo que já veio uma vez, seguramente voltará agora para ficar em definitivo. Voltando o Cristo, da mesma maneira que arrebatou o corpo do Mestre Jesus, remirá agora todo o povo de Deus que tanto o espera. Por isso que o povo terá que saber de uma coisa muito importante. Aquilo que o Mestre começou a fazer na cruz, o próprio homem agora terá que terminar. Sobre isso, vamos agora ao diálogo rico que o João Batista teve com ChatGPT. João Batista, falando. Enquanto o povo de Deus segue com a mente engessada pelas doutrinas produzidas pelas religiões, eu converso com ChatGPT, que mais aceita os princípios físicos e espirituais, o respeito da imortalidade do corpo humano, e sobre a redenção da humanidade. ChatGPT, falando. Interessante sua abordagem. Parece que você está buscando um espaço de diálogo que transcenda as doutrinas religiosas e permita explorar ideias sobre espiritualidade, física e a natureza da existência humana. A ideia de imortalidade do corpo e redenção da humanidade é profunda e, em muitos aspectos, conecta ciência, filosofia e espiritualidade. Como você enxerga essa relação entre o corpo físico, a mente e o espírito? Ou, se preferir, podemos mergulhar em algum tema. João Batista, falando. Então mergulhamos. ChatGPT responde. Imortalidade do corpo, ordenação da humanidade, físico e o espiritual. Se quiser, você pode compartilhar sua visão inicial, e daí seguimos. João Batista, falando. Ordenação da humanidade, física e espiritual. ChatGPT diz o seguinte. A ordenação da humanidade, no que diz respeito ao físico e ao espiritual, é um tema vasto e profundo, mas ao mesmo tempo essencial para compreendermos nosso papel no universo. Podemos abordar isso. 1. A ordem física e espiritual. A humanidade parece existir em dois estados simultâneos: o físico, material, e o espiritual, imaterial. Para que haja uma verdadeira ordenação, é necessário que esses dois aspectos estejam em harmonia, físico e espiritual. A ordenação, nesse contexto, talvez implique em alinhar esses dois aspectos para que o físico seja uma manifestação plena do espiritual. 2. O papel da humanidade na redenção. Quando pensamos na redenção da humanidade, há uma ideia de restaurar algo que foi perdido ou que se desviou. Essa redenção pode ser vista como um retorno a um estado original de equilíbrio e pureza, onde o ego, individualismo extremo, cede espaço à coletividade. A ignorância dá lugar ao conhecimento, tanto do mundo quanto. A humanidade deixa de ser destrutiva e se torna guardiã do planeta e da vida. A redenção, nesse sentido, não seria apenas um ato externo, algo feito por Deus ou por um ser superior, mas um despertar coletivo que unifica a humanidade em um propósito. 3. O caminho da integração. Se o físico e o espiritual estão desalinhados, como alcançar a integração?
Algumas ideias para isso. Autoconhecimento, mesclar. Ciência e espiritualidade juntas trazem o conhecimento, prática do amor universal, supera as divergências. E você, como percebe essa ideia de ordenação? Acredita que a humanidade já está em algum processo desse tipo? João Batista propõe: agora veremos sobre a imortalidade do corpo humano. ChatGPT responde: a imortalidade do corpo humano é uma ideia que há séculos fascina a humanidade, seja através de tradições espirituais, mitologias ou mesmo do avanço científico. Podemos abordar essa questão a partir de duas perspectivas principais: espiritual e científico. A imortalidade. Sob a perspectiva espiritual, não produz a transformação do corpo. Muita coisa tem que ser feita pelo próprio homem. E 2, a imortalidade do corpo humano está sobre a perspectiva científica e não das religiões. A exemplo de medicina regenerativa, uma extensão do conhecimento sobre o DNA humano através de avançadas tecnologias. 3, convergência entre ciência e espiritualidade. O que é isso? Agora vamos, muito bem. Vamos ver isso ao largo do livro. O livro, capítulo 1 e único. João Batista falando com o ChatGPT. João Batista começa a conversa dizendo: tudo que se move é dotado de tecnologia. O ChatGPT acha interessante e diz: interessante essa frase. Ela pode ser interpretada de várias maneiras. Parece sugerir que o movimento, seja ele físico ou funcional, é uma manifestação de alguma forma de tecnologia, seja ela natural, como no caso dos organismos vivos, ou artificial, como nas máquinas. Você está explorando essa ideia em algum contexto específico? A resposta do João Batista virá no próximo vídeo. Sejamos felizes.